Os mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Eu quero basear nossa reflexão hoje à noite justamente no convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Zacarias, 300 anos antes de Jesus, numa época em que o povo estava passando por um grande sofrimento, subjugado, sofrido, escravizado, exilado. E diante de tanto sofrimento, Deus manifesta através do profeta o consolo. Virá um rei justo e salvador, que vai acabar com todo esse sofrimento. É consolador para nós percebermos que, assim como lá, há 300 anos antes de Jesus, e hoje nós temos um Deus que vem ao encontro do seu povo fiel. Ele consola, alivia os seus fardos, alivia os seus sofrimentos. Jesus nos disse: vinde a mim vós que estáis cansados. E é interessante porque Jesus diz assim: cansados sob o peso dos vossos fardos. E no final ele vai dizer: porque o meu fardo é leve. E o que torna os nossos fardos pesados? É aquilo que São Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, na segunda leitura que nós ouvimos: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Nós não temos uma dívida com a carne, mas nós temos uma dívida com o Espírito, que nos dá a vida eterna. E aqui é que está o grande detalhe: nós não podemos viver a nossa vida de maneira meramente carnal, apenas com as motivações e os desejos humanos. Nós precisamos colocar em tudo que nós fazemos a dimensão espiritual, a vida do Espírito, nas coisas cotidianas. E aí, por exemplo, o trabalho. O trabalho, se nós vamos olhar o nosso trabalho, nossa profissão, apenas de maneira humana, é cansaço, é sofrimento, é trabalhar, é correr atrás, é ganhar pouco para trabalhar muito. Então o trabalho se torna sofrimento, um peso. Agora, quando nós colocamos a dimensão espiritual do trabalho, aonde o nosso trabalho é, em primeiro lugar, uma colaboração com o Criador na sua obra da criação,
Quando nós entendemos que com o nosso trabalho nós estamos aperfeiçoando a criação que Deus nos deu, quando nós entendemos que nós somos chamados a transformar o mundo pelo nosso trabalho, pela maneira que nós trabalhamos, quando nós entendemos que o nosso trabalho se torna também um lugar de evangelização, pelo testemunho de como eu exerço a minha profissão, aí o meu trabalho começa a ter uma outra dimensão para mim, que é a dimensão espiritual. O que Deus espera de mim, do meu trabalho. Ao mesmo tempo, vamos olhar, temos aí a criançada, alguns da catequese, os coroinhas, os jovens também. O nosso estudo se torna pesado, porque nós passamos boa parte da nossa juventude trancada dentro de uma sala de aula, né? E aquilo vai se tornando pesado, sofrido, e é prova, e é trabalho, e é umas coisas que nós não entendemos, e às vezes tanta coisa que a gente não consegue absorver, e tudo bem. E se eu vou olhar só pela dimensão humana, o meu estudo acaba se tornando um sofrimento, um fardo, difícil de carregar. Mas quando eu coloco a dimensão espiritual para perceber que o estudo é o exercício da capacidade intelectual que Deus me deu, e através da ciência eu vou compreendendo o mundo que Deus criou, percebendo a perfeição do mundo que Deus criou, ao mesmo tempo a beleza da criação do mundo perfeito, científico, exato, de tudo que Deus criou. E isso me faz perceber o quanto eu preciso conhecer mais, não só com o objetivo humano de receber um canudo no final do ensino fundamental, no ensino médio, depois talvez uma faculdade, um ensino técnico, para eu conseguir um emprego ou alguma coisa melhor na vida. Não, eu estudo porque pelo conhecimento o meu coração se enche de vislumbre, de deslumbre pela beleza do Criador que criou todas as coisas e me deu a capacidade de compreender a sabedoria que Ele mesmo tem. Então tem outra dimensão. A mesma coisa também nós podemos olhar para os nossos relacionamentos, as amizades, o namoro, a vida matrimonial. Porque se nós olhamos e buscamos os nossos relacionamentos apenas de maneira carnal, é muito triste, porque se torna um fardo insuportável. Porque nós esperamos que o outro venha nos satisfazer com uma perfeição que ele não pode dar. Porque o ser humano não é perfeito. Não existe o namorado perfeito, não existe o marido, a esposa perfeita, não existe o filho perfeito. Eles têm defeitos, eles têm fragilidades, eles vão errar, vão decepcionar, vão frustrar, porque são humanos. E aí, se a gente não tem a dimensão espiritual, nós olhamos só pelo humano, essa frustração humana às vezes vai tornando impossível. É impossível uma amizade duradoura, é impossível um namoro que vá nos conduzir num caminho de santidade, né? E aí eu digo para vocês com toda tranquilidade, é por isso que a sociedade, a maior parte das pessoas não consegue acreditar, por exemplo, no sacramento do matrimônio. Não, casar para o resto da vida com a mesma pessoa, isto é impossível. Ficar a vida inteira só com uma pessoa é impossível. Viver a fidelidade é impossível. Claro, humanamente é impossível. O sacramento do matrimônio, humanamente é impossível, assim como o sacramento da ordem. Quando às vezes alguém que não tem uma vida espiritual, quando a gente senta como padre, começa a conversar, explicar o que é a nossa vida sacerdotal, como é que ela funciona no dia a dia, as pessoas não conseguem acreditar que seja possível o que a gente faz e o que a gente vive. E por isso que o pessoal tem um descrédito. Não, mas o padre alguma coisa tem. Ou eles acham que o padre não faz nada, ou então eles acham que alguma infidelidade, alguma coisa, alguma subversão, alguma coisa por baixo dos panos tem para que o padre possa estar ali. Por quê? Porque não tem a dimensão espiritual que faz perceber que é possível. O sacerdócio é possível apenas na vida do Espírito.
Porque na vida meramente carnal não dá. Na vida meramente carnal não é possível. E o matrimônio é a mesma coisa. O que torna possível o sacramento do matrimônio, o que torna possível uma vida inteira juntos, de fidelidade, de amor verdadeiro, que não é só sentimento, é a vida espiritual, é a vida no Espírito que nós vivemos os nossos relacionamentos. E essa vida no Espírito significa justamente uma vida onde nós vamos encontrar em Deus o consolo e o alívio para os fardos. Percebe que as pessoas que vivem de maneira meramente humana, primeiro que já não conseguem acreditar que seja possível. O matrimônio, a ordem, o trabalho, o estudo, as dificuldades, tudo isso é impossível superar. É impossível dar conta. Mas essas mesmas pessoas são aquelas que correm atrás do estudo, atrás do trabalho, atrás de um relacionamento que dê certo, mas não tem tempo de buscar uma vida espiritual. Não tem tempo para fazer uma oração quando acorda, não tem tempo para rezar antes das refeições, não tem tempo para missa dominical. E aí o que acontece? Jesus está constantemente dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Porque se a pessoa vive uma vida de oração, vai acordar de manhã e vai dizer obrigado, Senhor, pela noite de sono, vai dizer obrigado, Senhor, pela roupa quentinha que eu tenho para vestir, vai dizer obrigado, Senhor, pelo café, pela família, pelo pai, pela mãe, pelo irmão. Obrigado pelo almoço, obrigado pela aula, pelo estudo, pelo conhecimento, obrigado pelo trabalho. E quando chegar de noite, depois de ter dado um monte de coisa errada, depois de ter se atrasado, depois de no colégio ter se incomodado com o colega, que a professora ter exigido, do aluno ter bagunçado a vida da professora, Chega de noite, depois o cansaço do trabalho, o atrito que deu com o colega, o marido que acordou com a pá virada, a esposa que estava de TPM. Chega de noite, quem não tem uma vida espiritual vai pegar todos esses fardos do dia e vai levar para o travesseiro, vai deitar e vai adormecer e vai acordar no outro dia com todos esses fardos em cima do seu coração. Agora, se tem uma vida espiritual antes de dormir, ele vai dizer: ó Jesus, eu te entrego o meu atraso de hoje, eu te entrego o meu colega que só me atazanou, eu te entrego o meu marido que estava com a pá virada hoje, meu filho que aprontou todas que tinha para aprontar, o meu colega que só me atazanou, a professora que pegou no meu pé, o aluno que me estragou amanhã. Eu entrego a minha esposa, entrego o meu marido, entrego a minha sogra. Ou seja, antes de dormir, entrega todos os fardos para Jesus e deita tranquilamente, sem nenhum peso sobre o seu coração, para descansar e no outro dia recomeçar de novo. É isso que nós somos convidados hoje de noite nessa Santa Missa, Jesus está muito feliz hoje à noite por vocês que estão aqui. Garanto que talvez muitos de nós até gostaríamos de, se não tivesse o horário da missa, talvez até estaríamos olhando o jogo do Brasil. Mas nós estamos aqui para quê? Para que nós viemos para a missa? Para entregar no altar todos os fardos da nossa semana. Quais foram os pesos que essa semana sobrecarregaram? No relacionamento, nas amizades, no colégio, no trabalho, na vida de família. Por que nós estamos aqui? Para colocar sobre o altar, entregar para Jesus. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos. O que são os nossos fardos? Aquilo que nós queremos fazer só de maneira meramente humana e esquecemos da vida espiritual. Então é na espiritualidade, na vida espiritual, que nós entregamos os fardos para Jesus e saímos aliviados. Por isso que quando nós saímos da missa, nós saímos diferentes. Por isso que quando nós vamos confessar, quem faz a experiência de uma verdadeira confissão, sai do confessionário aliviado, porque tira enormes fardos do pecado de cima dos seus ombros e deixa lá. Entrega o coração misericordioso de Jesus e volta para casa suave,
leve, livre. É isso que Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Mas a gente está resolvendo tudo e vivendo a nossa vida só de maneira carnal, e por isso não temos tempo e continuamos carregando os pesos. Jesus vai dizer ali também, tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo? Tenho certeza que principalmente o pessoal um pouquinho mais velho que viveu no interior aí sabe o que é o jugo, só que com outro nome. Jugo é canga. Sabe a canga, aquela madeira que bota no pescoço dos bois para puxar o arado ou para puxar a carreta? Isso é o jugo. E Jesus está dizendo que o jugo que Ele coloca sobre os nossos ombros é um jugo suave, ou seja, não é um jugo que vai nos deixar desconfortável, não é um jugo pesado, não é um jugo que vai atrapalhar o nosso dia a dia. O que Deus pede de nós numa vida espiritual não vai atrapalhar o nosso estudo, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, o nosso descanso. O que Jesus propõe para nós para termos uma vida espiritual não atrapalha a nossa vida cotidiana, muito pelo contrário, apenas torna ela mais leve e mais suave. É isso que a vida espiritual faz conosco. E aí é interessante, né? Essa semana eu estava, como eu falei para você semana passada, eu estava lá em Brasília, junto no encontro dos padres referenciais da pastoral familiar, e é interessante essa palavra jugo, ela está muito presente no relacionamento conjugal. Conjugal, ou seja, é assim que nós chamamos a relação entre homem e mulher. Eles são cônjuges. Conjunto, juges vem de jugo, ou seja, é aqueles que estão carregando a canga juntos, né, seu Lima e a dona Inês, né? Carregam a canga juntos. E aí nós temos uma sabedoria maravilhosa, porque imagina uma junta de bois, né? Vamos pegar o exemplo lá do rural, né? Das antigas, uma junta de bois cangada, juntas, levando uma carreta, e o que ia na carreta? Os fardos para o plantio, os fardos de adubo, os fardos da colheita, né? Olha como o exemplo que Jesus está dando aqui, os jugos, fardos pesados, leves, é isso. Mas o que acontece? Para uma junta de bois andar na estrada, carregando os fardos, como os dois estão na canga, horas um boi puxa e o outro cede, horas o outro cede e o um puxa. Se sempre os dois ficam cada um puxando para um lado, se chega a algum lugar? Não. Se sempre só um puxa e o outro cede, o que acontece com uma carreta onde só um puxa? Vai andar em voltas, em voltas, em voltas e não vai a lugar nenhum. Então agora vamos ser justos, né? Agora é assim, tu decide uma vez, eu decido outra. Se chega a algum lugar dessa maneira? Não. Qual é que é a primeira coisa? Tem que saber aonde se quer chegar. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero ir? E isso vai determinar no caminho quando eu ou o outro devemos ceder. Assim é na vida conjugal, assim é na vida de um casal. Não é sempre um que tem que escolher, não é só o outro, não é cada vez um, não. Conforme o lugar, a situação que nós estamos, nós vamos ter que discernir a partir de onde nós queremos chegar, quem de nós vai ter que ceder para nós podermos chegar ao destino. A estrada, às vezes, dependendo, nós vamos dobrar 3 ou 4 vezes para a direita ou para a esquerda.
Mas aonde nós queremos chegar que vai determinar qual escolha nós vamos fazer. E sempre um vai ter que ceder. Sempre. Sempre, 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 sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil. Não é fácil, mas quando nós vivemos o nosso relacionamento, a vida conjugal, no Espírito, se torna muito mais fácil, porque nós sabemos onde nós queremos chegar e constantemente nós vamos nos libertar do peso dos nossos fardos para carregar os fardos suaves de uma vida de santidade. É muito mais leve o fardo da santidade do que os fardos do pecado, de uma consciência pesada, de uma consciência que sabe que está vivendo no erro, sabe que está fazendo errado, e aí fica sempre tentando justificar, vai virando uma bola de neve. Então, meus irmãos e minhas irmãs, termino a nossa reflexão de hoje, dizendo de novo as palavras de Jesus: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso dos vossos fardos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, logo mais, nós vamos ter a procissão dos dons, do pão e do vinho. Que a gente entregue os nossos fardos dessa semana no altar. Cada um de vocês pense, quais foram os fardos dessa semana? Na aula, no trabalho, nos relacionamentos com a vizinhança, o esposo, a esposa, os filhos, os pais. Mas a própria igreja, a própria comunidade. Vamos entregar os fardos para aliviar o peso das nossas costas, para aliviar aquilo que nos oprime, que nos subjuga, nos coloca debaixo do jugo pesado. Vamos entregar tudo para nosso Senhor, que está dizendo para mim e para ti: vinde a mim, e eu vou te dar o descanso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ainda dar uma palavrinha para vocês, diante da grande tristeza para a igreja que nós vivemos nessa semana, que foi o cisma com aquele grupo, aquela comunidade chamada Fraternidade São Pio X. É uma grande dor para a igreja quando alguns filhos se afastam. Essa comunidade é um grupo de pessoas, padres, bispos, leigos, que não aceitam aquilo que foi estabelecido no Concílio Vaticano II. Então, logo de início se tentou alguns diálogos, mas não teve como seguir adiante. Veio a excomunhão por causa da desobediência. Quando chegou na época do Papa Bento XVI, com muito diálogo, com muita conversa, o Papa Bento conseguiu levantar a excomunhão, ou seja, trouxe eles de volta para a comunhão, para a igreja, abriu um caminho de diálogo, de conversa, possibilitou, inclusive, sem problema nenhum, a missa em latim. Eles continuam rezando, de frente para o sacrário, de costas para o povo, mas agora, sem pedir para o Papa, eles marcaram uma ordenação de 4 bispos. Todos os bispos sempre são nomeados, são indicados e o Papa aceita. E eles fizeram uma ordenação de 4 bispos sem pedir autorização para o Papa. E o Papa pediu: não façam isso. Mas, infelizmente, eles celebraram, aconteceu o cisma, e a excomunhão tem que cuidar, porque os meios de comunicação, e aqui eu não vou julgar os meios de comunicação por eles informarem errado. Talvez não seja nem maldade deles informarem errado. É falta de conhecimento mesmo, porque não conhece como a igreja funciona. Então disseram: o Papa excomungou, ou o Vaticano excomungou. Não, porque essa situação a gente chama em latim
late sentença, excomunhão late sentença, ou seja, não precisa ter uma sentença de excomunhão do Papa. Pelo fato deles terem realizado esse gesto sem autorização, eles se auto-excomungaram da comunhão com a igreja. É diferente. É como, por exemplo, a situação do aborto. Quem pratica o aborto está automaticamente, mesmo que não tenha nada escrito, está excomungado. Então, é uma tristeza muito grande para o nosso Papa, que busca a paz, que busca a unidade, que tenta conciliar, que tenta trazer todo mundo para perto, mas infelizmente esse grupo, eles mesmos disseram que a excomunhão, se viesse a excomunhão, para eles a excomunhão não significa nada, porque eles estão salvando a igreja. E por que eu chamo a atenção? Porque às vezes nós podemos incorrer no mesmo erro. Mesmo que a gente não seja um grupo grande ou alguma coisa, mas pessoal, não, mas eu não concordo com a igreja. Eu não faço, eu não concordo, eu vou fazer diferente e eu acho que a igreja tem que ser diferente. É isso que eles estão dizendo. Então nós temos que cuidar um pouquinho, às vezes, e termos uma abertura para entender o porquê as coisas são como são. E por último, eu volto a lembrar o que nós vimos na semana passada, quando nós celebramos São Pedro e São Paulo. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ela. Portanto, eu creio no que Jesus disse. E depois Jesus continuou: eu te entrego as chaves do reino dos céus, disse ele a Pedro. O que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Portanto, Jesus entregou a chave para o Papa. E aí, deixa eu ser um pouquinho irônico e brincar com a situação. Se Jesus entregou a chave para o Papa e o Papa fizer bobagem, bom, Jesus vai se entender com o Papa, mas foi ele que entregou. Então o problema é de Jesus para resolver, não nós. Então nós obedecemos ao Papa. Então, às vezes nós vemos aí gente dentro da igreja que questiona o Papa, questiona os bispos, questiona a autoridade, questiona o testemunho. Cuidado, que a gente tenha sempre o coração aberto para compreender, para entender, e na Igreja Católica tem lugar para todos. Ninguém fica de fora. Nós temos movimentos pastorais, grupos para todas as pessoas. Nós temos grupos para trabalhar com jovem, com criança, com adolescente, com casal, com gente que é separada, com gente que é recasada, com as pessoas que têm outras... todas as pessoas nós temos. Nós temos trabalho com presidiários, nós temos trabalho com drogados, nós temos trabalho com gente de rua, nós temos trabalho com gente que está no hospital, nós temos trabalhos pastorais com quem está nos colégios, nós temos trabalhos pastorais. Olha, brinca que daqui a pouco eu nem estou sabendo, a Igreja Católica já tem trabalho pastoral em Marte, a gente não sabe ainda, Todos têm lugar na igreja. Todos têm. Jesus está dizendo para toda a humanidade: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, eu vos darei descanso. Então rezemos pela unidade da igreja, rezemos pelo nosso Papa. Agora hoje ele foi para Castel Gandolfo fazer uns dias de férias. Imagina que belo presentinho esse povo deu para o Papa agora, poucos dias antes das férias dele, Vai tentar descansar a cabeça pensando, naqueles que se excluíram da comunhão. Um pai não consegue dormir se os filhos não estão bem. E é assim que o Papa se sente em relação a toda a igreja. Então rezemos por ele.